Vamos falar de pintura de roda um pouquinho? Vamos começar pela roda, porque eu estou numa ordem aqui, deixa eu ver se está na tela aí. Tá, né? Vocês estão vendo, não estão? Vamos lá. Isso, Essa fala pra daí gente, é, do, esse essa daí é vídeo, de uma BMW. essa parte mais clara aqui é o quê? Explica pra Ah, gente aí. foi uma faixa criada para dar um efeito diferente na roda. Se você for seguindo aí nas fotos depois, você vai ver essa roda de uma BMW R9. Daí você vai ver o conjunto todo montado, você vai ver que há algum tempo atrás tinha o hábito muito grande de botar um frisinho contornando a roda. No caso, para fazer uma coisa diferente, a gente pintou uma parte da roda de uma cor diferente. Entendeu? Isso aí foi um detalhe dado. Se você olhar a moto em questão, é uma R9. Você vai ver que na moto você vai entender a moto quando você vê ela montada. Entendeu? Pintura é Mas é essa? legal. Mas roda é uma coisa que não é simples, não, porque como ela é alumínio, principalmente se ela tiver com uma base ruim, você tem que tirar a tinta toda, dar um fundo fosfatizante, entendeu? Para alumínio, antes de pintar a roda, envernizar com um verniz PU bom, para ter uma resistência boa, uma durabilidade boa, senão não é simplesmente jogar uma tinta. Mas depois que faz, se fizer um serviço legal, fica um trabalho assim que dura 10 anos, 8 anos, se for bem feito. Essa pintura que você faz é aquela pintura pó, né? Que as pessoas falam, pintura pó. Não, a pintura em pó, Celso, é a pintura eletrostática. O pessoal usa muito, eu também faço aqui, mas o que acontece? Foi bom tu ter tocado nesse assunto, que a pintura eletrostática, ela é uma pintura que ela tem uma resistência maior à abrasão. Tipo assim, você colocar pé, ou você vai pintar um bagageiro que vai levar esticador, alguma coisa desse tipo. Então, ela é uma pintura que tem uma resistência grande. Mas ela em cima de roda e alumínio, ela tem um fator complicador. Tipo assim, canela de moto. Você às vezes tem uma moto, muita gente que possa estar assistindo, tem a moto que de repente aquele preto da canela começou a dar umas bolinhas, daí descasca, sai um pó branco embaixo. Por que isso acontece? Porque a eletrostática ela tem uma resistência grande, mas quando o cara pega uma estrada, pega uma pedrinha que faz um canal de entrada, devido a ser uma pintura pó, ela acaba não tendo um fundo fosfatizante nem nada que proteja. Então, o que acontece? Na hora que tem o canal de entrada, a oxidação do alumínio ou do metal não ferroso começa a atuar. É onde dá aquele pó branco, ela começa a descascar. É muito mito da resistência da eletrostática. Ela acaba, no fundo, ela se a pessoa viajar muito, e andar muito em estrada que tem a pedrinha, você vai ter uma durabilidade menor do que, principalmente se for na parte frontal da moto. Roda, canela, essas coisas, você vai ter uma durabilidade menor do que uma pintura com verniz PU altos sólidos, entendeu? Com uma pintura desse jeito. Ela é mito. Daí o cara, eu quero uma eletrostática. Ah, legal, vai fazer o bagageiro, vai fazer aonde lá atrás suporte de pedaleira, que não tem tanto contato, até concordo, mas canela, roda, essas coisas, eu acho uma besteira muito grande. Está na moda, os caras cismam com pintura eletrostática o tempo todo e não dá essa durabilidade toda, principalmente se o cara viajar muito. Pintura de roda. Qual é da melhor? Vou falar besteira aqui, a melhor tinta, a melhor verniz. O que você recomenda? Por exemplo, A roda eu já vi pintura de roda tipo é um metal, parece um cromado, mas é uma tinta. O cara bota uma tinta lá e fica igual cromado, pinta de dourado, pinta de azul, é tudo metálico. Isso aí é legal, não é legal? Você faz, não faz? Não faço. Existe hoje tintas que eles chamam de efeito cromo. Essas tintas, elas imitam aí em torno de 70% do cromado, 60%. Ela fica mais como se fosse um aço inox polido do que um cromo. Ela não chega, não tem tinta no mercado que imite exatamente o cromado para ser aplicado em spray. Não existe. Por mais que o cara anuncie, isso é enganação. Essa tinta tem que ser dada em cima você tem que fazer uma pintura, tá? Ela tem que estar muito lisa, vitrificada, ou preto ou prata, um prata fino, daí você aplica esse efeito cromo, e depois vai dando verniz de forma bem lenta, tá? Daí você consegue esse efeito. Quando você tem esse efeito, para dar esse efeito que você está falando aí do anodizado, que seria um anodizado dourado, vermelho, azul,
que dá aquele efeito meio ouro, né? O pessoal gosta muito de fazer com dourado, né? Dá aquele efeito que é um anodizado dourado, é um ouro. O que acontece? Você tem os pigmentos transparentes, entendeu? Que hoje em dia chamam de tricoat, na minha época antiga era mishing, entendeu? Que eles são extremamente transparentes. Os pigmentos adicionados ao verniz, a um verniz bom, você aplica por cima desse fundo cromo, como ele é transparente, ele deixa o efeito cromado aparecer, então daí dá uma profundidade e fica parecendo uma anodização. Fica como se fosse uma aliança de ouro, uma coisa dourada. É um processo caro, fica bonito, mas tem uma durabilidade boa. Se for feito dentro com verniz PU autossólidos, uma tinta cara, ele vai realmente ter uma durabilidade grande. Hoje você tem vernizes que custam R$150, R$180, quase R$200, um quarto. São vernizes autossólidos de alta durabilidade. Então tem motos, por exemplo, agora no Salão Moto Brasil, o cara levou uma moto minha para disputar lá, que eu fiz há 15 anos atrás, ele levou uma Verrod, entendeu? Para disputar junto do setor de customização, ainda chegou na final com a porra da moto. Tinha 15 anos que eu tinha pintado, e a pintura estava perfeita, né? Por causa da qualidade do verniz. Se você comprar um verniz de R$30 um quarto, esse verniz não tem proteção UV, não tem autossólidos. Então, o que acontece? É aqueles carros que tu vê na rua, que às vezes o cara pinta um capô em algum lugar e o resto do carro é original, aquele capô fica completamente fosco, ou o teto está fosco, ou uma porta está fosca, é justamente esse tipo de verniz. Porque como ele não tem proteção UV, ele tem uma durabilidade de 1 ano e meio para 2 meses, ele começa a ficar fosco e não adianta polir. Você pole, ele volta a ficar fosco, até que vai ficar completamente fosco e você vai ter que pintar a peça novamente. Entendeu? Então, a qualidade do material é muito importante. E essa tinta cromo com o verniz PU autossólidos, fazendo da forma correta, entendeu? Ela fica dessa forma. Essa foto aí é uma Ducati que a gente fez tem pouco tempo. A melhor tinta para pintar roda sem ser esse lance de cromo é o quê? É PU, é tinta normal de carro, é o quê? Não, todas as tintas, de uma certa forma, elas são base automotiva. Elas servem tanto para moto, para geladeira, qualquer metal que você vai usar. Depende do tipo do metal. Por exemplo, quando você vai trabalhar em cima de alumínio, o tratamento da peça é outro. Tá? Um alumínio puro, uma liga de motor, uma canela da moto, que é uma liga não ferrosa, essa peça merece um tratamento primeiro com o que eles chamam de wash primer, uma base vinílica, antes de levar um primer específico, daí sim você entra com uma tinta PU e um verniz PU autossólido. Daí você tem uma tinta de alta resistência que vai durar aí 10 anos, se for bem feito, não levar muita pedrada, mesmo que leve a pedrada, se dessa base toda não caminha, fica o picote ali, ele fica parado. É a diferença que eu falo da eletrostática, por causa das bases, do fundo fosfatizante. A eletrostática, se você levar a pancadinha e abrir o canal, ela vai comer por baixo, porque ela não tem proteção nenhuma. É só uma casca de pintura que é em pó, entendeu? Que a peça é imantada, aquilo ali leva uma carga, perdão, tá? E o pó tem outra carga, e aquilo depois vai a um forno a 230 graus e adere ali e fica ali. Se você der a entrada de um canal para entrar ar, entendeu? Vai oxidar, com certeza, e vai dar uma durabilidade menor. Eu tinha falado que a roda é da R9, cara, cometi um erro. A roda é dessa Ducati aí, tá vendo a pintura dela? Entendeu? Bonito. Esse preto é o quê? É tinta normal ou é... Como assim? Esse preto da roda. Essa roda não, preto da roda é um preto profundo, tá? Depois leva verniz PU autossólido, essas coisas todas que eu falei. Beleza.